Fala galera, beleza? Estamos aqui retomando as nossas aulas aqui com os jovens, né? A gente ficou um período aí trabalhando através do aplicativo Zoom, então o pessoal entrava aí aos domingos, né? E a gente conversava os domingos à tarde. Só que a gente resolveu mudar a estratégia e voltar às aulas através então dessas videoaulas e poder então edificar a sua vida. E um dos motivos que fez a gente voltar às videoaulas é que o assunto que a gente está tratando é muito interessante e você pode também compartilhar com outras pessoas que tenham dúvidas sobre os últimos dias, né? A gente tem falado sobre os finais dos tempos, né? Nunca houve um momento tão propício, vamos dizer assim. Acho que todos os momentos são propícios para a gente estudar sobre os finais dos tempos, mas tem surgido muitas dúvidas, tem surgido muitas coisas e a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não souber biblicamente lidar com essa situação, senão a gente acaba tomando uma direção que não é bíblica e isso é ruim, porque algo que tem que servir para nos edificar como igreja acaba servindo como algo que não é verdade. Então, mediante a tudo isso, e até também algumas coisas que a gente tem visto no mundo, essa pandemia tem despertado muito uma análise, a gente quer falar isso e a gente resolveu voltar a gravar para que você possa tirar suas dúvidas depois, você possa compartilhar. E mesmo estando aqui, através dessa videoaula, você pode procurar o Daniel, tem o contato dele, tem através dos nossos grupos aí da igreja, da Rede Jovem, onde você pode fazer sua pergunta, o seu questionamento e a gente poder então crescer mais através disso. E uma das coisas que a gente pensa também mais para frente é fazer uma live. Agora é uma videoaula, mas é fazer uma live onde a gente possa interagir também com as pessoas, com perguntas e respostas através disso e através desse assunto que é muito importante na vida da igreja e que eu creio que vai edificar essa videoaula, tá bom? Então a gente vai começar, antes do Daniel dar início aqui, eu vou estar orando e a gente então vai tocando aqui para que você possa crescer na palavra através da aula da IBD com jovens. E a gente espera aí que flexibilizando as coisas, a gente volta a ter aula presencial, né, Daniel? Porque esse ano foi pouco, né? Foi muito pouco, né? Janeiro e fevereiro. A hora que a gente estava engrenando com os assuntos, começamos lá no assunto de sexualidade, umas aulas assim gostosas. O pessoal começou a frequentar, né? Aí aconteceu, mas Deus está no propósito, né? Deus sabe todas as coisas, né? É isso aí. Vamos estar orando? Pai, quero te agradecer por esse tempo, te agradecer por estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, mesmo nesse ambiente online, mas que essa videoaula, Senhor, ela possa alcançar o coração das pessoas, dos irmãos, dos jovens que estão nesse momento assistindo e nós não entendemos o alcance que ela vai chegar, mas aonde chegar, que seja para edificar e para crescimento da Tua Palavra. Essa que é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, então bora, Daniel, vamos aí falar da doutrina dos últimos dias, né, finais dos tempos. E aí, pessoal, beleza? Vamos começar a nossa aula falando aí desses acontecimentos aí no mundo, onde está essa loucura todo mundo, o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar, a igreja não pode se reunir, as pessoas isoladas em casa, as pessoas morrendo, governos aí loucos, prejuízos econômicos para todo mundo. E nós, como cristãos, como é que a gente fica nessa história, certo? O que a gente pode esperar, certo? Do que nós fomos doutrinados para esse momento? E o que nós podemos ver, inclusive quando nós estávamos fazendo as nossas aulas lá pelo Zoom, né, pastor Júnior? O que aconteceu? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, né? E parece que as pessoas não estão preparadas, parece que nós estamos vivendo assim no mundo, assim, por exemplo. Isso jamais vai acontecer na minha época. Na minha época que eu estiver no mundo, isso não vai acontecer. Mas, irmão, eu gostaria de começar essa aula lendo um versículo em Mateus, capítulo 25, versículo 13, e que é interessante que fala assim: e Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Irmão, muitas vezes quando a gente tem dúvida, e às vezes no momento que nós estávamos ali falando desses assuntos, algumas pessoas, pastor, mas esse assunto eu não quero participar, eu tenho medo. Por quê? Porque nós estamos vigiando. Mas é justamente isso que nós estamos trazendo nessa aula. Nós vamos tentar, assim, à luz da Bíblia, esclarecer o processo que nós estamos passando, né? Que essa loucura todas, dentro daquilo que a Bíblia nos orienta, certo? Qual o caminho a ser tomado, né? Como que eu posso vigiar nessa palavra aqui que Jesus falou para nós ficarmos atentos, vigiando
O que seria o vigiar que Jesus fala, olha, que vocês não sabem o dia, nem a hora que isso vai acontecer. Irmão, e nós vendo todo esse movimento no mundo, todas essas loucuras, pessoas morrendo, pessoas desesperadas, a igreja ela tem um papel importantíssimo nisso daí. E nós não podemos fugir a essa responsabilidade nossa, porque nos momentos de maiores crises do mundo, a igreja esteve presente. Amém. Nos momentos de maiores crises, a igreja era o diferencial para o povo. E a gente não pode ser diferente agora nesse momento que nós estamos passando. Por quê? Porque nós entendemos que o que está acontecendo, Deus está no comando de todas as coisas. E eu não posso me desesperar, o mundo vai acabar, todo mundo vai ser exterminado, todo mundo vai se morrer pela doença. Eu não posso me desesperar, porque o mundo vê na gente um referencial de quê? De paz, um referencial de quê? De pessoas convictas naquilo que crê. E é interessante, irmão, que muitas vezes a gente não está vendo isso. A gente está vendo pessoas amedrontadas, crentes amedrontados. E se você pegar na história da igreja, quando aconteceu a perseguição, que os crentes se escondiam em caverna, certo? Que os crentes se escondiam nas casas, o que aconteceu? Deus mandou que eles o quê? Que eles saíssem, para que o mundo conhecesse, certo? O poder da palavra de Deus, o poder de Jesus Cristo. E é isso que a igreja tem que fazer. E nesse momento agora que a gente vê tanta loucura, e as pessoas falam, mas o mundo vai acabar? Será que o mundo vai acabar? O mundo está para acabar? O mundo vai deixar de existir? Irmão, à luz da Bíblia, nós vamos tentar entender a preparação para as últimas coisas. Quem estudou Apocalipse já sabe, conhece um pouco do que isso pode trazer de benefício para a gente, do conhecimento. E hoje o que nós vivemos é o quê? É um pouco daquilo que o Senhor Jesus mandou que a gente estivesse o quê? Vigiando, estivéssemos atentos a esse dia, certo? Agora, quando você vê um monte de gente desesperada, é porque nós não estamos vigiando. E as pessoas não entendem muitas vezes que o propósito de Deus é o quê? É salvar a humanidade. E a salvação da humanidade, ela é o quê? Como propósito de Deus, eu como filho de Deus, como representante de Deus aqui na Terra, eu tenho que ter essa característica de salvar a humanidade. Salvar do coronavírus? Não. Salvar o que? No momento tenebroso, no momento de dificuldade da pessoa, a pessoa entender que existe uma saída para ela, para a vida dela. Que a morte aqui não vai terminar com a vida da pessoa, que existe além algo da morte. E as pessoas, todas amedrontadas, elas vão buscar o quê? Vão buscar muitas coisas que muitas vezes não é aquilo que o Senhor espera da gente, inclusive dentro da igreja. E vamos voltar agora para o nosso assunto. O que seria o anticristo? O que seria o final do tempo? Certo? Os finais, os acontecimentos. Irmão, quando o Senhor Jesus falou para nós vigiarmos, e Ele nos deixou atentos, e Ele nos deu algumas características daquilo que seria os acontecimentos dos últimos tempos. Irmão, fala para mim, existe fome no mundo? Nunca, recentemente, saiu uma pesquisa, que nunca se teve tantas pessoas passando fome como nos dias atuais. Aí você vê, mas o mundo está passando por uma globalização, uma modernização, certo? Mas, irmão, poderes aquisitivos de muitas pessoas no mundo não conseguem colocar um prato de comida no seu lar. Tem pessoas que vivem abaixo da pobreza, que recebe, que ela ganha menos que $1 por dia, certo? Então isso causa o que? A fome. Foi uma das características que Jesus falou, que haveria o que? Fome, certo? Peste. Nós podemos ver quantas pestes, quantas coisas acontecendo no mundo, guerras, rumores de guerra, tudo isso acontecendo. E a igreja ela não pode estar atônita a isso, né, pastor? A igreja ela tem que estar, peraí, mas isso está na Bíblia. E o que eu posso fazer? Irmão, é oração, testemunhar o nome do Senhor, certo? É você entender que o Senhor está preparando a sua igreja. Agora a gente vai cair numa questão aqui. Eu quero ser preparado por Cristo para esse momento? Se eu falar assim, eu tenho medo desse momento, é que eu não estou preparado. É que eu não tenho aquela preparação, aquela vigilância que o Senhor Jesus pediu para que nós tivéssemos. Porque Ele falou assim, você não sabe a hora nem o dia. Então eu não posso ter uma vida de oba-oba. Aquele crente, né? Crente Nutella, né? Uma vida de oba-oba, sem compromisso com Deus. Porque aí eu não estarei preparado para esse dia. Irmão, de todas essas características, daquilo que o Senhor mostrou para a gente, se nós não estivermos preparados, se eu estiver atento a isso, eu não vou saber quando vai chegar o anticristo, eu não vou saber quando a igreja vai começar a passar por uma perseguição, e pode ser, irmão, aquilo que vai ser tarde para a gente quando a gente despertar, a parábola das 10 virgens,
Eu posso estar dormindo ou eu posso estar preocupado em buscar mais azeite para minha lâmpada. O buscar o azeite para minha lâmpada significa que eu estar o quê? Em comunhão com Deus, atento àquilo que o Senhor me ensinou. Eu posso estar lá de crente Nutella, oba-oba. Irmão, quando a gente fala de finais de tempos, se eu não prestar atenção nessas coisas, se eu não buscar o conhecimento dessas coisas, dentro do Apocalipse, da palavra de Deus, fazer um estudo mais profundo daquilo que o Senhor determina, do que o Senhor quer para a gente, eu vou ser um crente assim, com medo do futuro, com medo daquilo que o Senhor tem para nós, com medo daquilo que eu vou ter que passar, certo? Com medo daquilo que a igreja tem que passar. Hoje nós podemos ver que existe muitos crentes que Deus me perdoe falar, mas muitos crentes que vivem um evangelho de brincadeira, sabe? Que acham que o evangelho é brincadeira, não está atento àquilo que o Senhor nos ensinou, certo? Que nós devemos estar preparados. Então, esse crente, ele é uma faixa presa para aquilo que nós entendemos que é a preparação do mundo para o anticristo. E por que eu vou falar? Quando se fala em globalização, você fala numa globalização de economia, quando você fala numa globalização de política, uma globalização, como eu posso dizer assim, de um líder mundial, que o mundo já pede isso, e as pessoas não estão atentas a isso. Por quê? Você pode pegar várias notícias aí, a ONU falou que o mundo precisa ter um líder mundial. Recentemente um líder religioso também falou que o mundo precisa ter uma pessoa referencial de ser um líder para todos. O que seria esse líder? Será que não seria uma preparação para o anticristo? Certo? Eu acredito fielmente na Bíblia, e a Bíblia nunca deixou e nunca vai deixar ninguém com dúvidas. Quando ela fala que existiria um anticristo, aquele que vai denegrir o nome de Cristo, aquele que vai denegrir, que vai perseguir a igreja, é porque vai acontecer. E se nós não estivermos atentos a isso, o que diz na palavra de Deus, irmão, a gente vai ser presa fácil. Porque quando todos esses acontecimentos, guerra, fome, vírus, destruição, uma série de acidentes, pragas aí que está acontecendo, doenças que tinham sido erradicadas, estão voltando, então você começa a pensar, mas será que é isso mesmo? Irmão, está na Bíblia. A Bíblia, ela não dá base, e a Bíblia não mostra isso, certo? E o que eu preciso fazer para não ser enganado por isso? O que eu preciso fazer para que eu entenda que é o momento que o Senhor quer, o quê? De ajuntar mais a igreja, de fazer o povo estar mais junto. É o quê? É oração, é a palavra de Deus, é buscar na palavra de Deus, certo? Porque se eu não buscar na palavra, se eu não buscar na comunhão, no amor com o meu próximo, eu não vou saber, porque quando chegar o anticristo, qual a visão do anticristo? O anticristo, ele quer o quê? Destruir o nome de Deus, certo? Destruir o nome, todo o sacrifício de Jesus Cristo em relação à humanidade, ele quer destruir. Só que ele vai chegar como um cara bom, um cara que vai trazer a paz, que vai trazer o quê? Vai trazer as soluções para todos os problemas do mundo. É uma aparente paz, né? Uma aparente paz. Hoje, fala para mim, qual o país hoje que não existe um problema político? Recentemente nós vimos aí a Inglaterra saindo aí do bloco do euro, certo? Causando uma série de mal-estar para os outros países. Agora, recentemente a gente está vendo uma briga porque os caras querem liberar dinheiro para os países mais fracos, o pessoal do euro não quer. A crise política que existe na América do Sul, ditadores, esquerdistas, assim, não querendo puxar para o lado de ninguém, mas pessoas que têm uma ideologia contrária àquilo que a Bíblia nos ensina. Então, irmão, se nós não ficar atentos e achar, não, isso é globalização. Irmão, se você pegar 1940 e comparar com dias atuais em questão de comportamentos, respeito, certo? Na sociedade, você vê que os valores mudaram muito. E se você pegar a igreja de 1940, 1950, essa igreja assim, e com a igreja de hoje, você vai ver também que houve uma mudança na igreja. Só que o que é triste para a gente é que às vezes essa mudança não foi para uma edificação melhor, por uma glorificação maior do corpo de Cristo. O pastor Júnior, aí ele está pastoreando nossa igreja há um bom tempo, então ele ainda pegou um pouco dessa transição de uma igreja mais voltada para a oração, sim, uma igreja mais voltada para a leitura da palavra. O pastor Júnior é um pastor que cresceu aqui nessa igreja, ele sabia que aqui os jovens, não só o jovem da igreja, tinha estudos bíblicos, tinha uma série de coisas. Hoje a gente não vê mais isso, certo? Hoje você não vê um jovem se preocupar em estudar a palavra de Deus.
Irmão, mas por que você está falando isso? O que isso tem a ver com o anticristo? O que isso tem a ver com o final de tempo? Se você não estiver preparado, Mateus 25:13 fala, vigiando, se você não estiver vigiando, se você não sabe nem um dia, ninguém sabe nem um dia nem a hora. E se você não estiver vigiando, irmão, você vai ficar. Certo? Você vai ficar para trás. E ficar para trás muitas vezes o quê? Pode ser o quê? Sinônimo do quê? De ser deixado, de ser largado. E o que nós queremos trazer aqui, irmão, para mim conhecer, para mim entender esse final, o acontecimento, o que é o anticristo, certo? Como vai ser a igreja, o que a igreja vai passar, como a igreja vai estar nesse momento, irmão, eu preciso buscar na Bíblia. Não adianta você falar. Eu até contei aqui, eu contei para o pastor uma vez, quando eu era adolescente, eu participei de uma série de conferências falando sobre Apocalipse e Daniel. O que acontece? O pastor que estava dando essa série de conferências era um cara muito conhecedor de sabedoria extrema, e eu pensava assim, ainda estava começando a caminhar, e falei, mano, nunca vou deixar esse pastor, esse homem tem um conhecimento. Mas, irmão, me decepcionei com o homem. Por quê? O que aconteceu? O homem, ele caiu da fé. E muitas vezes, irmão, você vai falar assim, não, eu estou ali porque eu sei que o pastor Júnior tem palavra bonita, eu vou acompanhar o pastor Júnior. Não que não se deva acompanhar o pastor Júnior, certo? É um homem de Deus. Mas, irmão, é de você. O pastor Júnior, ele não vai ter uma intimidade com Deus por você. Não é focar no homem, né? Exatamente, é focar em Deus. E não adianta falar assim, não, eu vou estar lá porque aquele homem é um homem de palavra, que não sei o quê. Deus, irmão, isso é intimidade com Deus. A sua devocional com Deus, o conhecimento, a busca da palavra com Deus. Então, quando a gente fala de toda essa questão da globalização, do final de tempo, que não sei o quê, a coisa mais fácil de resolver, irmão, comunhão com Deus, não é mesmo, pastor? Conhecimento da palavra, intimidade com Deus, não é mesmo? Exatamente. Às vezes que a gente fala da questão da volta de Cristo, né, há sempre uma incógnita, porque muitas vezes as pessoas, elas gostam, né, não falam da volta de Cristo porque não querem sair desse sistema, desse mundo que a gente vive. Quando falam as pessoas, falam os cristãos, né? Porque quem não é cristão ainda não entende não tem essa percepção, né? A nossa oração é que receba Jesus e que tenha essa percepção. Mas quando a gente fala de eternidade, a gente vai ver que existe todo um processo, né? Como o Daniel falou, até chegar esse momento. Eu creio que o atual momento que a gente está vivendo, dentro até do que é pregado em Mateus capítulo 24, é o princípio das dores, né? Mas a igreja tem que estar preparada. É um momento que a igreja precisa estar com o seu preparo, é um momento que a igreja precisa estar atenta. Nós como igreja precisamos estar atentos. Então um dos motivos aqui, e até um despertar nosso quando a gente estuda, é a preparação da igreja. O que o Daniel falou, na minha opinião, é algo fundamental até para a preparação da igreja. Exatamente. E o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, eu vou lá todo domingo, eu sou participante. Mas, irmão, a nossa consciência, quando você tem um relacionamento com Deus, você vai viver um renovo, você vai viver uma experiência nova todos os dias com Deus, certo? E esses momentos agora que nós estamos passando, não vai ser novidade para você, não vai ser espanto. Olha, 85 mil mortes, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo, irmão? É palavra de Deus, a palavra já nos orientava a isso, a palavra já nos instruía a isso. Então é o momento de você ficar preocupado? Sim, ficar preocupado. Você ficar preocupado com as pessoas que morreram, o seu sentimento pelas pessoas que morreram, que passaram por essa dificuldade, sim, existe um sentimento. Mas, irmão, não podemos deixar que isso nos abale a ponto de um questionamento da nossa fé. Nós entendemos que o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos moldando para a gente viver um momento assim, especial com Ele, certo? E o que nós estamos passando no momento não é nem 10% daquilo que Apocalipse fala que nós iremos passar, certo? Não é nem 10% daquilo que a igreja vai sofrer, certo? Não é 10% daquilo que a igreja sofreu no passado. Então, irmão, isso não pode ser surpresa para nós. Na questão assim fica, meu Deus, por que isso? Não, quando você tem um conhecimento de Deus, da palavra de Deus, você vai entender que aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra está se cumprindo, certo? Está se cumprindo gradativamente. E vai chegar um momento, se eu não estiver adequado, se eu não estiver buscando ao Senhor,
eu posso passar por dificuldades. O que são essas dificuldades? Eu posso ser enganado, certo? Eu posso esfriar o meu amor, né? Nós falamos isso, né, pastor? O esfriamento. Hoje existe assim um grande esfriamento do amor das pessoas pela causa do evangelho, né? Às vezes o cara, né, pastor, passa uma dificuldade, o cara às vezes passou um probleminha, Deus esqueceu de mim, não quer mais saber do evangelho, e às vezes são pessoas na igreja, pessoas que conhecem não, que estão vivendo ali na igreja, e passa por um momento desse e fala, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama mais. Mas irmão, nós temos que estar preparados para tudo aquilo que o Senhor tem mostrado na Bíblia para a gente. E a questão dos finais do tempo é isso. Eu tenho que estar preparado. A parábola das 10 virgens. 5 não se preocuparam em quê? Em dormir, descansar. E hoje parece que a gente vê isso dentro da igreja, né? Tem aquele grupinho que muitas vezes mais dá trabalho do que trabalha, né? E muitas vezes, o que acontece? Às vezes até atrapalha o segmento da igreja. Às vezes até atrapalha os trabalhos da igreja. E quando nós chegamos a esse ponto, muitas vezes nos decepcionar por Deus, porque Deus não fez aquilo. Muitas vezes você imaginava que Deus, e você queria que Deus fizesse com você, e você se decepciona com Deus, você acha que Deus vai falar assim, poxa, esse é meu filho? Poxa. Os filhos se decepcionam com Deus, com seus pais, mas muitas vezes a atitude do pai é em prol do filho, por amor ao filho. Às vezes a questão de eu não entender e eu não querer entender a vontade de Deus me leva a um condicionamento de ser inimigo de Deus, certo? Me leva ao condicionamento de falar assim, não, Deus está contra mim, isso não aconteceu. Mas irmão, a palavra de Deus diz o quê? Que cada dia as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. E o que é o renovar a misericórdia do Senhor? O renovar o quê? Que cada dia o Senhor nos ama mais, certo? E você pode estar decepcionado com Deus, você pode estar triste com Deus, mas irmão, Deus sempre vai procurar o quê? Demonstrar para você que o amor dele supera todas as coisas. Por que você está falando isso, irmão? Porque nesse momento eu não posso deixar de acreditar que Deus está no comando das coisas. Eu não posso deixar de acreditar que tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus controla, tudo está no controle de Deus. O momento que nós estamos passando, as pessoas falam, olha, foi um momento que Deus criou para que a família estivesse mais junto. Eu acredito nisso também. O momento de você passar com o seu filho é difícil, tudo isso mas o que? É um momento que acontece que o quê? Que é para nós entendermos que Deus está no controle. Não adianta eu questionar Deus, por que isso? Deus está no controle. Mas Deus está contente com a morte dos outros? Não, Deus não está contente com a morte dos outros. Mas o momento que nós estamos passando, a gente tem que aprender alguma coisa, certo? E eu tenho que estar preparado para as outras coisas, porque quando eu entendo que nós estamos começando, como o pastor falou, o princípio das dores, o princípio começando a viver alguma coisa relativa àquilo que a Bíblia nos ensina, eu preciso me preparar, certo? Porque outras coisas virão. Como eu me preparo? Através de Bíblia, oração, participação, comunhão com os irmãos. Hoje não se fala mais em comunhão, as pessoas parecem que têm receio de estar comunhando, em comunhão com outro irmão, às vezes qualquer coisinha, não sei o que. Irmão, a nossa vida aqui, vou fazer 53 anos, e a gente já começa a pensar assim, poxa, 53 anos, eu começo a pensar, né, 53 anos, o que eu fiz de bom para Deus? O que eu fiz de bom para a sociedade? A gente começa a questionar isso, porque a gente sabe que um dia nós vamos deixar de existir. Irmão, só que esse dia pode ser agora. Nós estamos falando de grandes coisas, grandes acontecimentos, e sabemos que Deus está no controle. Mas quando a gente fala finais do tempo, finais das coisas, dos últimos tempos, as últimas coisas, o que acontece? Eu preciso ter uma preparação. A minha preparação é em Cristo. Certo? O Senhor falou, devemos vigiar. E a palavra vigiar é o que? Está atento. Como é que eu vou estar atento a algum acontecimento se eu não conheço, se eu não leio, se eu não busco? Como é que eu vou estar atento? Por exemplo, o Senhor fala, lá em Mateus o Senhor fala, não sabe nem a data, nem a hora, certo? Eu não sei, mas irmão, a gente tem que viver cada dia como se Cristo fosse voltar amanhã. Sim. Eu não digo nem amanhã, como se Cristo fosse voltar daqui a pouco. Por quê? É o que? É a vigilância. E quando Deus diz vigiar, é o que? Eu estar atento, é o que? Viver nos princípios que Ele nos ensinou. O que? Amar acima de todas as coisas. Eu tenho amado acima de todas as coisas.
Eu tenho pregado o Evangelho. Será que o momento de dificuldade com as pessoas, nós vemos aí que, eu estava lendo recentemente, as pessoas muitos em casa, as pessoas entram num processo de depressão, num processo de uma série de coisas. Será que não é nesse momento também que eu tenho que demonstrar para o mundo, olha, tudo está acontecendo, mas eu te amo, Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, certo? Será que não é o momento da igreja demonstrar ao mundo que apesar de todas as dificuldades, o Senhor ainda tem tem uma proposta para ele, o Senhor ainda tem algo para essa pessoa? Irmão, se eu não tiver vigiado, preparado, como é que eu vou levar isso para os outros? Não é mesmo, pastor? Como é que eu vou levar para as pessoas esse momento? Verdade. E a questão de a gente fazer uma análise correta é porque hoje a gente vê, por causa da pandemia, do coronavírus, a igreja se repensa, mas existem muitas falas hoje nas redes sociais, a gente vê muitos absurdos relacionados à volta de Cristo. E quando a gente está preparado biblicamente, a gente consegue também combater esses absurdos que são falados sobre a volta de Cristo. E muitos desses absurdos têm deixado as pessoas temerosas. Então a gente vê muita coisa que não é bíblica, que não está na palavra, e muitas pessoas, que o Daniel falou sobre você se preparar na palavra e na oração, é importante porque às vezes você está pegando muita informação que não está dentro da palavra, e ao invés daquilo trazer edificação para a sua vida, está te trazendo medo. E quando a gente vai estudar sobre os finais dos tempos, quando a gente olha para alguns textos, como por exemplo de Tessalonicenses, que fala a respeito da volta de Cristo, que fala a respeito do arrebatamento da igreja, a gente vai começar a ver que todas essas coisas é algo que a gente tem que estar preparado, porque o texto fala que a gente não sabe a hora que Cristo vai vir, mas porém é motivo de muita alegria. Os cristãos, principalmente de Tessalônica e alguns outros também que olhavam a questão da volta de Cristo, era sempre falado também que era um motivo de muita alegria, né? A volta de Cristo é o ápice do momento da igreja, mas quando eu tenho um olhar bíblico sobre a volta de Cristo, então a minha preparação ela tem que ser em oração e na palavra. O que passar disso eu tenho que tomar cuidado. Então é uma dica aí para vocês, até completando o que o Daniel está falando, tomar muito cuidado, porque a palavra do Senhor também diz que nos últimos dias se levariam falsos profetas. Então a gente tem que tomar cuidado, que tem muitos falsos profetas aí e que não estão falando de acordo com a palavra de Deus. É verdade. Essa questão que o pastor levantou é importantíssima para nós, né? Se eu tenho conhecimento, eu não serei enganado, né? Se eu tenho conhecimento, se eu tenho intimidade com a palavra de Deus, se eu tenho o Senhor, se eu busco o Senhor todo Deus, todos os dias, Deus vai me orientar naquilo que é verdade da sua palavra. E que é interessante nisso daí, pastor, como o senhor falou, muitas pessoas, aproveitando o momento, têm sido enganadas, até às vezes até crentes, né? Com falsas promessas de libertação, com falsas promessas de coisa, com falsas profecias aí, né? Em relação à volta de Cristo, aos acontecimentos. Mas se eu estou preparado, eu entendo que isso, certo? São coisas que muitas vezes o inimigo está lançando para o quê? Para confundir a nossa mente, né? Como o Paulo fala lá, né? Às vezes lançando ideologias, muitas vezes vai o quê? Vai bater contra aquilo que nós acreditamos e vai levar ao questionamento. Mas irmão, quando eu tenho a certeza daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu conheço, nada vai me levar a questionar, porque eu sou firmado na palavra, sou firmado na rocha. E por eu ser firmado na rocha, por eu conhecer a palavra de Deus, eu não serei presa fácil, certo? Eu não serei uma pessoa levada por vã doutrinas, por vã doutrina de conhecimentos de homem. E o que acontece? Quando nós traz esse assunto de Apocalipse, e eu entendo isso, que é o quê? Que é a preparação da igreja para a volta de Cristo, irmão. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ter mais intimidade, buscar mais ao Senhor. Senhor, me orienta naquilo que o Senhor tem para nós. Irmão, e nós vamos começar agora, né, pastor, que nós estamos fazendo essas aulas. Sim. Nós vamos falar sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Como vai ser o aparecimento do anticristo? Sim. Ele vai ser um especialista, ele vai ser um homem, ele vai ser uma mulher, vai ser uma organização. O que ele vai trazer de benefício para a sociedade, para o mundo,
o como que vai ser o comportamento dele com a igreja, que somos nós, que é de suma importância, nós entendemos, certo? O que vai ser pregado. Então, tudo isso, irmão, eu consigo que através do estudo da palavra de Deus, do conhecimento, da busca da palavra de Deus. Se eu não tenho isso, certo? Se eu não tenho isso, se eu não tenho vontade, irmão, eu vou ser uma presa fácil, eu vou ser aquele crente que tem medo de estudar Apocalipse. Sim. Apocalipse é um livro que ele chama Revelação. Eu acredito que Deus, quando ele fez esse livro de Apocalipse, era justamente para revelar para a gente qual que era os objetivos dele em relação a gente, em relação àquilo que o Senhor espera da gente, certo? Em relação àquilo que o Senhor quer da gente. Agora, se eu não busco, se eu não quero buscar, se eu não quero ir atrás, se eu não quero ter esse momento com Deus, se eu não quero ter esse conhecimento, irmão, aí é lamentável, né? Porque o Senhor, ele está todos os dias ali, né? Buscando, cada dia mais a gente possa estar firme na palavra, buscando na palavra, no conhecimento, certo? Aí eu quero entender Apocalipse. Estude a palavra, estude a palavra de Deus, peça orientação a Deus, busque. Eu quero entender como vai ser o final do mundo. Estude Apocalipse, Daniel, o próprio Tessalonicense que fala da questão da vinda de Cristo, irmão, porque a gente vai começar a abordar esses assuntos. Então, por exemplo, qual é o papel da igreja? Qual o meu papel, que sou igreja, qual o meu papel em relação a isso? Porque eu vou ter um papel importante para Deus neste momento, é divulgar a palavra, é demonstrar o amor de Deus. Agora eu preciso estudar, eu preciso buscar, né, pastor? É isso mesmo. E é interessante, a dica que a gente dá é que você vá para o livro de Apocalipse, leia, depois assista essa videoaula, as coisas que a gente vai estar falando, e aí você consegue trazer dentro do que a gente está falando, dentro da tua leitura, principalmente a tua leitura da palavra, uma edificação para a sua caminhada cristã. E lembrando também que a gente vai, durante essas aulas, né, durante essas videoaulas, a gente fez um pouco isso pelo Zoom, a gente vai tentar trazer aqui também uma contextualização, quando a gente fala a respeito de finais dos tempos, lógico, trazendo para a questão bíblica, mas trazendo também uma contextualização. Uma coisa bem bacana que aconteceu no Zoom foi o pessoal trazer uma contextualização sobre economia nos dias de hoje já, né? Como é que está a nossa questão econômica. Inclusive, a gente até trouxe, pode ser até que numa live a gente consiga trazer ele, mas a gente tem um amigo nosso que está fora do país, né, que é o Diogo, e ele trouxe algumas coisas muito importantes do que já está acontecendo, por exemplo, no bloco europeu, e que nos faz entender muitas coisas, como foi o início aqui da aula hoje, falando sobre o anticristo, falando sobre como que está a economia, o que está sendo preparado para isso. Então tem muitas dessas coisas, também de repente você tenha dúvidas em outras coisas também. Então todas essas aulas a gente vai tentar trazer isso, né? A gente está separando aí pelo menos de 4 a 5 videoaulas dessa, para que você possa estar trazendo aí tirando as suas dúvidas e crescendo na palavra. Exatamente. E só dando uma dica assim, o pastor já deu, a gente, para entender como vai ser a preparação para o anticristo, a gente tem que ver o momento da política, o momento militar do mundo, como que está as potências militares. Importante. A questão econômica, eu já falei, economia. A questão, como que está o mundo em relação à fome, tudo isso também, porque há 3 formas de você escravizar um povo, através da comida, economicamente, certo? E através da política. 3 coisas. Vamos ver isso à luz da Bíblia, como que o mundo usa toda essa preparação, todos esses assuntos para a preparação do anticristo. Procure lá como que está hoje a questão da fome no mundo, política no mundo, economia no mundo, procure. E militarmente também. Sim. A gente vê aí, eu vou deixar vocês pesquisarem, mas vocês vão ver aí que vai despontar um país aí que está crescendo em todas essas áreas. Em todas essas áreas você vai começar, poxa, mas por quê? Então, de repente, esse país, que é um país extremamente aí, que vocês vão ver como que é, economicamente esse país, como militar que é, também. Militar, o poder militar dele, como que é a questão religiosa também, a questão como que está a religião no mundo hoje também. Okay? É isso aí. Então, gente, acompanhe as nossas aulas, tem muita coisa bacana, muito conteúdo ao decorrer aí desse tempo, e aí você vai poder estar acompanhando a gente cada dia mais. A gente quer orar, porque o Daniel está orando para a gente encerrar esse primeiro momento, foi mais uma aula introdutória para você, e aí a gente vai trazendo os materiais, e acompanhe também o pessoal jovens, né? Acompanhe no grupo da rede, a gente sempre está mandando apostila, preparada, Daniel, com muito carinho, e a gente espera que
Dessa aula já vai ser mandada essa apostila introdutória novamente. A gente espera que você baixe essa apostila e que você estude também, por favor. Tá bom? Daniel. Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por essa aula. Obrigado, ó Deus, que ela possa chegar aos corações, que ela possa surgir um efeito, ó Deus, da busca da tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Eduardo, da Michele, por nossas vidas, Senhor, porque o Senhor nos dispôs, que o Senhor nos deu, Senhor, esse momento para estar fazendo, Senhor. Que o teu evangelho possa ser pregado, Senhor, que a tua palavra possa ser estudada, examinada, e que, Senhor, as pessoas possam entender que o momento é o momento do Senhor. Senhor, nos preparamos, Senhor, está, Senhor, nos capacitando, Pai, que possamos buscar cada dia mais do Senhor. Obrigado, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Tchau, pessoal. Até mais.